Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 8, de 12 a 24, e corresponde à semana 18 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Eu Sou, parte 1. Vamos à leitura do texto bíblico. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse, Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá se matar? Será por isso que ele diz para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. O texto bíblico que lemos é um discurso feito por Jesus enquanto ensinava no templo, ainda durante a festa das cabanas. Vimos anteriormente que no último dia da festa, os judeus haviam incorporado uma cerimônia de derramamento da água, a fim de celebrar as chuvas, uma vez que a festa das cabanas coincidia com o final das colheitas. Para esse dia especial, os átrios do templo ficavam iluminados por 4 grandes candelabros de ouro, com vários ramos que projetavam luz por toda a cidade. Jesus se apropria deste espetáculo luminoso para proferir, Eu sou a luz do mundo. Aquele que crer em Jesus é iluminado em meio ao mundo pecaminoso e recebe o dom da vida eterna. Em resposta a essa declaração de Jesus, os religiosos afirmaram que ele estava testemunhando a respeito de si próprio, o que invalidava qualquer palavra que ele dissesse. Jesus já havia sido questionado anteriormente acerca de sua autoridade messiânica e argumentara que, embora João Batista tivesse sido sua testemunha humana, a atestação mais importante provinha de Deus Pai, que o enviara. Adicionalmente, Jesus os lembra que a lei mosaica determinava que eram necessários os depoimentos de pelo menos 2 indivíduos para que se deliberasse sobre uma questão, no caso, a reputação de Jesus. Uma dessas testemunhas era o próprio Deus Pai. Sendo Deus Filho que se fez homem, Jesus sabia de onde vinha e para onde iria, e dessa forma tinha as credenciais para um alto testemunho de sua autoridade, constituindo, portanto, a segunda testemunha requerida pela lei. A origem divina de Jesus representava uma instância superior em qualquer julgamento humano. Além disso, na medida em que o caráter de um homem comprova a validade de suas reivindicações, o testemunho de Jesus, ainda que sem aceitação nos tribunais judaicos por advogar em causa própria, não era falso. Suas alegações mereciam ser ao menos consideradas, porque nenhum pecado podia ser imputado a ele. Os fariseus estavam julgando por padrões humanos, não somente por não aceitarem um testemunho verdadeiro, ainda que em causa própria, mas também por não conseguirem enxergar que Jesus cumpria a missão orquestrada por Deus Pai. Ele não buscava seus próprios interesses, mas apenas cumprir aquilo que o Pai designara. Os interlocutores de Jesus já sabiam que ele tratava o próprio Deus por Pai, mas mesmo assim, fingidamente o inquiriram acerca de seu progenitor humano. A isto, Jesus lhes respondeu o que pode ser lido em João 8:21, passagem bem parafraseada por Wilbert Howard. Estou aqui apenas por mais algum tempo. Depois que eu me for embora, talvez comeceis a buscar-me, mas então será tarde demais. Estarei onde não podereis ir, e então vosso caso será desesperador.
Os judeus maliciosamente interpretaram as palavras de Jesus como se fossem um prenúncio de que ele se suicidaria. A teologia judaica reservava como inexorável destino final aos suicidas o Geena, o lago de fogo e enxofre que se acreditava estar localizado nas profundezas da terra. Tendo em vista essas considerações, é possível compreender inteiramente o significado da declaração que Jesus faz em João 8,23. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. É como se Jesus dissesse, vocês é que têm a verdadeira afinidade com as regiões infernais, pois são daqui de baixo, estando mais perto do Geena do que eu, que sou de cima. Por rejeitarem a Jesus, os religiosos morreriam em seus pecados, a menos que crescem que ele é o próprio Deus, ou seja, que Jesus é o mesmo Eu Sou, revelado no Antigo Testamento. Quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo hebreu da escravidão egípcia, ele se revelou por meio de um arbusto incandescente que não se consumia. A certo ponto, Moisés perguntou pelo nome do Deus que a ele estava se revelando, e o Senhor lhe respondeu, Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, Eu sou, me enviou a vocês. Com suas palavras, Jesus estava dizendo em João 8,24 que era o mesmo Eu sou que se revelara a Moisés no passado, reivindicando para si não somente a autoridade messiânica, mas a mesma identidade divina de Deus Pai. Aplicação prática. Jesus é a luz do mundo não porque nos dá algum tipo de conhecimento superior ou insight pessoal, mas porque revela pela fé nossas más obras, levando-nos ao arrependimento que conduz à vida eterna. Em Jesus temos a esperança de reconexão com Deus que nos foi tirada pelo pecado. Esta fé não é algo intransitivo como falsamente concebe a espiritualidade pluralista pós-moderna, como se ter fé fosse apenas crer muito que algo irá acontecer, uma espécie de pensamento positivo e impessoal. Jesus nos ensina que a fé só faz sentido quando colocada em alguém, e que se quisermos ter vida de fato, precisamos depositar a fé nele. Atualmente, são-nos apresentadas diversas faces de Jesus, de acordo com as conveniências, como se ele fosse somente um exemplo de liderança, humildade, ensino, etc., a ser seguido. Contudo, Jesus disse claramente que era o próprio Deus, como na passagem que acabamos de ler, em que ele se nomeia pela mesma designação, Eu Sou, conferida a Deus. Em sua obra-prima Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis discorre sobre este assunto com muita propriedade. Eu estou aqui tentando prevenir que alguém diga uma coisa realmente idiota que as pessoas usualmente dizem a respeito dele. Eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isso é uma coisa que nós não podemos dizer. Um homem que era apenas um homem e que disse o tipo de coisas que Jesus disse não seria um grande mestre de moral. Ou ele seria um lunático, ou então seria o diabo do inferno. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um homem louco ou algo pior. Você pode tê-lo como um tolo, você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não vamos vir com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande mestre humano. Ele não deixou isso aberto para nós. Trazendo da mente para o coração. Senhor, obrigado porque um dia fui iluminado pela fé sobre meus pecados e minha natureza má. Obrigado porque em Jesus tenho o privilégio de reconectar-me ao Senhor. Perdoe-me por muitas vezes ter agido como um fariseu, baseado em padrões humanos e pretensamente achando-me portador de um conhecimento religioso superior. A vida tem me ensinado que em Cristo não há prediletos. Dê-me lucidez para reconhecer minha soberba intelectual, para que eu finalmente ouça aquilo que o Senhor realmente tem a me dizer. Ajude-me a desenvolver uma fé pautada em Jesus como o próprio Deus. Não somente um Deus distante a partir do qual dissocio o que é sagrado do que é secular, mas um Deus em que tudo está intrinsecamente unido, de maneira que não posso esconder nada dele, pois absolutamente tudo está diante de seus olhos. Que eu tenha temor por esse Deus que tudo vê, mas acima de tudo amor por esse Deus que tudo fez. Que minha fé esteja refletida por atitudes coerentes com os lábios que tanto dizem amá-lo. Em nome de Jesus. Amém.
medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 8, de 12 a 24, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, contextualize a declaração feita por Jesus em João 8,12 com a festa judaica das cabanas. Terça-feira, por que Jesus afirma que os judeus deviam aceitar o testemunho que ele dava a respeito de si mesmo? Quarta-feira, de acordo com João 8, de 22 a 23, qual o real significado do contraste entre os que são de cima e os que são de baixo? Quinta-feira, como as passagens bíblicas de Êxodo 3,14 e João 8,24 podem ser relacionadas? Sexta-feira, considerando o texto bíblico lido e o trecho do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, contrapõe o conceito pós-moderno de fé como pensamento positivo impessoal com a fé requerida por Jesus. E sábado, quais as implicações práticas do texto de João 8, de 12 a 24 para a sua vida?